Atos dos Apóstolos relata mais ou menos 80 anos da história da igreja. Mas se você observar bem, essa afirmação, mesmo sendo estudiosos, ela carece de verdade. Porque Lucas escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Mas o livro histórico de Atos, ele começa com a ascensão do Senhor. Só é você voltar um pouco mais logo no início para ver que acontece justamente isso. Então, Lucas começa a contar a história após a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição e a sua ascensão. E aí nós já temos 33 anos lá de história. E se Lucas estiver certo, e eu acredito que ele está, ele termina o livro de Atos, acompanha aí, veja lá no final do livro de Atos, deixando Paulo preso em Roma, numa casa que ele alugou. Veja, o grande herói, depois do Senhor Jesus Cristo, para Lucas, é Paulo. Inicialmente Pedro, depois Paulo. Aparecem três figuras exponentes no livro de Atos, que é Pedro, depois Tiago e depois Paulo. E onde é que o livro termina? O livro de Atos termina dizendo que Paulo ficou lá em Roma, numa casa que ele alugara, recebendo pessoas, mas ele estava preso, mas com liberdade para receber as pessoas. Os estudiosos perguntam, por que Lucas deixa Paulo ali, se Paulo é um herói? Parece um filme. Que filme? Aquele filme que você está assistindo, e subitamente termina sem você saber o que vai acontecer com o herói, com o artista principal. Acabou a história. Está parecendo aquela moça que disse, eu não gostei do filme da crucificação de Jesus, que ele morreu. Ela foi assistir o filme da crucificação, ele teria que morrer, é lógico. Mas por que isto? Alguns estudiosos dizem que, primeiro, porque Lucas poderia já ter morrido. Há uma possibilidade de Lucas ter escrito um segundo livro de Atos. Pelo menos os historiadores dizem isso, que existe um segundo livro de Atos, que talvez partisse justamente dessa história, mas nós não conhecemos. Nós vamos saber da história de Paulo depois através da tradição e não dos escritos que aqui estão. Então, o primeiro ponto é que Lucas poderia ter morrido antes de concluir este primeiro livro. Segundo é que Paulo também poderia já ter morrido. E Lucas, como um bom escritor, no seu plano de livro, ele não queria deixar o herói dele, que era Paulo, morto, mas queria deixá-lo vivo. São apenas conjecturas. Apenas uma questão um pouco de história. Aqui no capítulo 6, Lucas começa a narrar o que acontece com a história da igreja emergente, da igreja cristã. Veja que ele relata, a partir daí, só acontecimentos da igreja cristã. Então, não temos aqui 80 anos, nem 70 anos. No máximo, nós vamos ter aqui no livro de Atos 50 anos de história, partindo da morte de Cristo, da sua ressurreição, até o final do livro de Atos, e que em muitas passagens ele é testemunha ocular dessa história. Uma outra coisa que nos impressiona é que essa instituição dos diáconos acontece na igreja de Jerusalém. Não é ainda a igreja de Antioquia, mas é apenas a comunidade de Jerusalém. E a comunidade de Jerusalém não tem igreja, como nós temos aqui, templo. Eles se reúnem no cenáculo, ou em algumas casas, como de fato assim acontece com as demais igrejas. A questão de construção de templos é uma questão muito posterior. E não somente na igreja cristã. Acompanhe. Qual é o primeiro templo que nós vamos ter na história do povo de Deus? A começar da Bíblia lá em Adão. Por exemplo, uma coisa que me impressiona é que a Bíblia, logo
narrando o início com Adão e Eva, depois diz que Caim, logo depois no mesmo capítulo, diz que Caim ofereceu a Deus do fruto da terra. E que Abel ofereceu a Deus dos animais. Mas eu pergunto, como eles ofereceram? A quem eles ofereceram? Qual o sacerdote que recebeu? Nós não sabemos nada disso. Mais tarde, você caminhando um pouco, chama-se caminhada bíblica, você vai ver que Enoque andou com Deus. Enoque gerou Metusalém. Talvez você não se lembre de Enoque, você não viveu nessa época, né? Mas você ouve falar muito em Metusalém, que foi o homem que mais viveu. Ele é filho de Enoque. E depois que ele gerou a Metusalém, gerou filhos e filhas, viveu com 300 e poucos anos. E a Bíblia diz que Deus para si o tomou. E diz que Enoque andou com Deus. Como foi que ele andou com Deus? De que maneira ele andou com Deus? Como foi que Deus o tomou? Nós não sabemos. Mais tarde a Bíblia vai registrar outras coisas que são difíceis para nós entendermos. Estou apenas jogando algumas coisas para chegar ao texto que eu quero. Diz que os filhos de Deus acharam bonitas as filhas dos homens. Olha aí, os filhos de Deus acharam bonitas as filhas dos homens. E começou a contaminação. Quem é esses filhos de Deus? Quem era filha dos homens? E aí começa toda uma história bíblica. Quando é que vem templo na história? Templo na história do povo de Deus vem no deserto. Quando? Milhares e milhares e milhares de anos depois dos pós-diluvianos, quando o povo sai do Egito e vai para Israel. O templo no deserto. Qual é o templo no deserto? É o tabernáculo. Não é um templo organizado assim, é um tabernáculo no deserto. Ali começa a história do templo. Por que tabernáculo? E aí fica uma pergunta, interrogação que vocês podem fazer e que eu faço sempre. E aqueles 430 anos do povo no Egito, muitos dos quais na escravidão, não todo o tempo, mas muitos dos quais na escravidão, sem templo. Como esse povo conseguiu a unidade da fé e da crença no próprio Deus, se não havia um templo religioso para eles lá no Egito? Não é? Se tem, a Bíblia não fala, a história não fala. Tinha para os egípcios. Esse é um grande milagre. Um grande milagre, como o povo de Deus conseguiu ficar unido, não perder a sua identidade, certo? Nem perder a sua fé em Deus lá no Egito. Vamos continuar a caminhada. Deus leva o povo pelo deserto. No deserto ele institui o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E agora existe uma coisa que vai se chamar em teologia a teologia templorum, teologia do templo, mesmo não sendo o templo. Deus chama para si toda a responsabilidade. Tanto é que o tabernáculo ficava no meio e as tribos ficavam ao derredor, porque tudo era no centro do tabernáculo. O tabernáculo era o centro da vontade de Deus e da presença de Deus. Quando o povo gritava, quando o povo reclamava, quando o povo pecava ou não, quando o povo gritava contra Deus, clamava contra Moisés, Deus vinha e aparecia onde? No tabernáculo. Era o símbolo da presença de Deus, ou seja, Deus estava dizendo, eu estou aqui. Mas o povo caminha 40 anos. Deus instruindo o povo. Nós vamos ter mais de 400 anos lá do período dos juízes, até chegar ao período do reinado. Estamos chegando lá. No reinado, Davi vai chegar e dizer, agora que construí um palácio, eu vou construir um templo para ti. Porque, Senhor, tu continuas em tendas de madeira. Quando ele quer fazer isso, Deus disse, eu aceito o templo, mas você não vai construir, porque você é homem de sangue. Quem vai construir vai ser seu filho. Pasmem, às vezes a gente não diz isso.
Vocês gostam de ouvir a história de Salomão? É bonita, né? Eu também gosto. Mas os teólogos progressistas são da opinião de que Salomão não existiu. Pense nisso. E prova fora, talvez não exista. Nós temos as provas bíblicas. É difícil dizer que Salomão não existiu, porque Salomão vive 1000 anos antes de Cristo. Então não pode ser uma lenda, não pode ser um mito a história de Salomão. Mas Salomão constrói o templo. Esse templo suntuoso de Salomão, que foi depois derrubado, até hoje ninguém encontrou nenhuma pedra. Nenhum arqueólogo encontrou, nem o ouro. Ainda estão procurando deste primeiro templo. O templo que existe lá, que eu visitei, lá em Jerusalém, é o templo construído depois, muito tempo depois. Porque o templo passa a ser também o centro da vontade de Deus. Então, o judaísmo coloca o templo em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar para onde a gente deve subir. Todo mundo sobe para Jerusalém, que é o Monte Moriá. Lá fica o santuário de Deus. Você já notou que todas as religiões são assim? Você já ouviu falar do templo de Meca? Dos muçulmanos? Quando é que Maomé vive? Mais ou menos 700 anos depois de Cristo. Constrói-se Meca. Meca é o lugar sacrossanto dos muçulmanos. Existem 3 mesquitas. A mesquita principal dos muçulmanos é Meca. Todo mundo tem que orar voltado para Meca. Todo islamita ou muçulmano tem que ir uma vez na vida, pelo menos, para Meca, visitar Meca, que é o lugar sacrossanto dos muçulmanos. É um templo, referência. Mas só isso? Não. Eu estive em Roma. Em Roma existe um templo, construído entre o século XIV e XVI, já no final do século XV. Começa o século XVI, bem no início do século XVI. A nova Basílica de São Pedro, que a antiga desapareceu. É um templo, referência. É um templo referência. É um templo referência de religião. De quem? Do cristianismo. Você vai dizer, não, pastor, do catolicismo, não, do cristianismo, porque o católico também é cristão. É a Basílica de São Pedro. No Brasil, existe a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora deles. Mas existe. Ou seja, a figura do templo é sempre central. Agora chegamos no nosso texto, não havia templo. Lucas está registrando um fato de uma igreja do Senhor Jesus, de uma igreja que começava, mas que não tinha templo, mas que já tinha algumas necessidades. E aqui é que começa, meus irmãos, a minha reflexão nesta noite. Veja o que é que Lucas diz. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O crescimento de uma igreja provoca preocupação, provoca desafios. Não é somente de igreja, é de qualquer empresa. Se você tiver uma empresa que vai crescer, ela vai desafiar novos empregados, nova administração, novas coisas para você enfrentar o mercado. A igreja começou enfrentando um problema seríssimo. Bom, porque enfrentou o problema por causa do crescimento. A igreja estava crescendo. Lucas registra lá no capítulo 2 de Atos, a respeito do dia de Pentecostes. Só naquele dia a igreja tinha crescido muito, quase 5.000 pessoas. E muitas pessoas estavam se convertendo. Agora, meus irmãos, por que a igreja estava crescendo? Esta é a palavra mais importante para mim nesta noite. O que fazia com que a igreja crescesse e provocasse, inclusive, desafios?
É fácil. Se você voltar um pouco em Atos 2, a partir do versículo 42, você vai ver justamente esse fenômeno. Atos 2, como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja a vida da igreja. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja fazia prodígios e sinais, havia milagres, havia coisas espetaculares, havia a presença de Deus. Deus estava agindo na igreja e o povo estava vendo. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma espécie, inclusive, de cooperativa para ajudar uns aos outros, porque à medida que ia havendo conversão, muitas pessoas iam perdendo, inclusive, o trabalho. E o governo começava a confiscar daqueles que tinham alguma coisa. Aí vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora veja mais. Porque a igreja crescia, além disso, é que perseveravam diariamente, perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo estava admirado pela maneira como aqueles cristãos estavam vivendo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A grande preocupação dos dias atuais é com a diminuição dos crentes, das igrejas, em todos os lugares. Na Europa, antiga Europa, muitos templos, grandes templos, se transformaram em bares, em lugar de hospedaria. Se acabaram. Se acabaram. Os Estados Unidos está importando gente, inclusive do Brasil, para ver um despertamento lá nos Estados Unidos. A América Latina está caindo cada dia mais. No Brasil, ninguém está ouvindo mais a igreja crescente, igreja efervescente. Por quê? A igreja não está crescendo. Por nossa culpa. Não é por culpa de Deus, não. É que essa vida da igreja não é mais a nossa vida. Não é. Nós estamos mais cuidando dos nossos interesses particulares a semana toda, o tempo todo. E muitos vêm à igreja apenas para cumprir como se fosse uma obrigação. Eu digo a vocês que, entre vocês, sem medo de errar, entre vocês, tem gente que não abriu a Bíblia essa semana, que passou. Abriu hoje porque veio para a igreja e leu hoje na igreja. Talvez essa semana você não tenha se ajoelhado diante de Deus e chorado os seus pecados. Não tenha. Porque hoje ninguém mais chora os pecados. Aliás, não existe mais pecado hoje. A gente está brincando com a igreja. A gente está brincando de ser crente. Qual é a diferença entre nós e os demais? Qual é? Se nós estamos fazendo as mesmas coisas e às vezes piores do que o mundo lá fora faz. Isso é um problema. Eu pergunto, lê essa passagem de Atos e me responda se existe na igreja um modus vivendi assim como a igreja está vivendo. E veja o que é que Lucas diz. Não terminou a leitura. Lucas diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Porque o povo via milagres, porque o povo via prodígios, porque o povo via a vida da igreja, via o testemunho, via gente chorando, via gente se convertendo, as pessoas iam se convertendo também. Esse povo tem alguma coisa nova. Esse povo tem alguma coisa diferente, alguma coisa boa. E se é uma coisa diferente, uma coisa boa, eu quero ir atrás, eu quero para mim também. Era isso que fazia a igreja crescer, de que Lucas se refere agora no capítulo 6, que a igreja estava crescendo. Era ainda a igreja de Jerusalém, não era a igreja de Antioquia, não era outra igreja, não eram as 7 igrejas da Ásia Menor, era apenas de Jerusalém. E já havia crescimento a tal ponto de criar problemas. E qual era o problema? As viúvas dos helenistas, daqueles que eram crentes discípulos, inclusive dos helenos, dos gregos, crentes gregos, eles estavam ficando sem a distribuição diária. Sem as cestas básicas, né? Sem as cestas básicas. Isso criou problema. A perseguição reinando, o que fazer? O que fazer? E foi motivado por esse problema que os helenos, os discípulos, correram e foram falar aos discípulos: olha, e agora o que fazer? Os discípulos disseram: é simples. É simples. Acredito que antes de dizerem isso, eles oraram. Eles se colocaram diante de Deus. Eles não tinham as respostas prontas, já formuladas, mas vamos orar. Nós fomos constituídos por Deus para pregar o Evangelho, para orar, para evangelizar. Esse trabalho é muito importante, mas nós não podemos deixar esse outro trabalho, que é nosso trabalho, é o nosso dever, para fazer isso. Senão nós não vamos fazer o outro. Escolham homens, escolham pessoas para fazer esse trabalho. Preste bem atenção agora. Os irmãos aqui que estavam no gabinete viram que eu preparei o sermão e deixei lá, que eu vou falar do coração. Lá eu tinha mais ou menos quantos minutos eu vou fazer. Ia falar, agora não tenho. E não estou preocupado, eu sei que nós temos ainda a Santa Ceia, mas eu quero colocar para vocês o que Deus colocou no meu coração nesta noite. E por isso eu deixei lá. Escolham pessoas, porque não é razoável, não é que nós abandonemos a palavra para servir à mesa, embora seja importante. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Atenção, novos diáconos, atenção, presbítero, atenção, pastores, atenção, adalto. Atenção. Atenção! Que tipo de homens devem ser escolhidos? É a igreja do Senhor. É para a igreja de Deus. Primeiro, homens de boa reputação. Homens dignos. Para cuidar da igreja de Deus, é necessário homens dignos. Homens que não gostem de fofocas. Homens que não gostam de coisinhas. Homens que temam ao Senhor, que temam a Deus. Escolham homens assim, primeiro, pela sua dignidade, pela sua boa reputação. Reputação que tem de dentro e de fora das pessoas. Lá de fora. Para não acontecer que lá de fora digam: ser crente como fulano, Deus me livre, eu sou melhor do que eles. Escolham homens que tenham dignidade. Sejam dignos, que mereçam confiança. Porque eles vão cuidar da minha igreja.
Senhor Jesus, ou da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos cuidando de uma igreja de Deus ou estamos cuidando dos nossos negócios? Eu não sei como é entre vocês, eu não sei. Da vida particular, individual ou de sua família, eu não sei. Mas eu sempre, para fazer um simples negócio lá em casa, se for para trocar um carro, comprar um carro, coisa, vamos orar. Vamos pedir orientação a Deus. Vamos pedir orientação a Deus. Certa vez minha esposa, umas 2 horas da manhã, se acordou, passando mal. E disse, vou morrer. E eu disse, todos nós vamos. Você já viu com brincadeira? Eu não estou brincando também não. Vamos para o hospital, vamos. Se ajoelha aí, vamos orar. Se não der tempo orar, não dá tempo de chegar no hospital também. Se não der tempo orar, não dá tempo de chegar no hospital. Vamos aqui ao médico dos médicos, porque ele, inclusive, vai orientar. Ele vai nos conduzir. Ele já vai ter um médico esperando lá. Mas como é que a gente faz primeiro? A gente se esquece. Corre logo e vamos logo para lá. Talvez até no trânsito a gente não ore. Nem nessas horas, quanto mais para fazer um negócio em casa. Ou para fazer seus negócios particulares. Seus negócios particulares. Homens de... Onde você chegar, você vai dizer, pastor, ou eu sou presbítero, ou eu sou diácono da igreja. O povo espera que você tenha boa reputação, que seja uma pessoa digna. Antigamente, atenção jovens que não são antigos, né? E aqui não tem ninguém antigo. Talvez o mais velho seja eu. Mas antigamente, inclusive, na minha infância já era assim, antes já era muito mais. Antigamente não tinha esse negócio de aprestação. Quando começou, tinha que ter avalista, tinha que ter não sei o quê, era um bocado de coisa. Negócio de aprestação, começou. Mas tinha um negócio de fiado. Comprar fiado. É do teu tempo? Cadernetazinha, né? Do fiado. Do fiado. Você precisa ser uma pessoa de confiança para o homem da bodega lá lhe vender fiado. Aí você chegava, era crente. Dizia, e aí? Olha, eu sou crente. Leve. Deus age de maneira extraordinária. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Quem não quiser ouvir, feche os ouvidos. Mas o avô de minha esposa veio de Águas Belas com uma família numerosa, a família dele era muito grande, para se instalar em Cortês. E quando o padre soube que ele vinha, proibiu a todos os comerciantes de Cortês vender qualquer coisa, até mesmo se fosse a dinheiro, ao pastor. Pastor Eloy Pinto. Ele chegou, trouxe um pouquinho de dinheiro e precisava comprar algumas coisas e saiu. Ninguém vendia nada porque o padre tinha proibido. Tinha proibido. E eu disse, meu Deus, que é que posso? Vamos orar, porque a situação, eu preciso dar comida à minha família. Estou numa cidade, não conheço ninguém. Chega numa mercearia, se identifica, ele diz, eu me chamo Eloy Pinto, sou pastor e tal. O comerciante lá disse, eu sei quem o senhor é. O senhor não vai comprar nada aqui na cidade, porque o padre proibiu aqui.
ninguém vai vender nada ao senhor. Vírgula, o senhor compra aqui na minha mercearia. O senhor compra com dinheiro ou sem dinheiro? O que é que o senhor quer? Porque aqui, padre, não manda. Aqui quem manda sou eu, o negócio é meu. Deus, quando fecha uma porta, ele abre portões. Era um dos maiores comerciantes da cidade. Como Deus abriu. Como Deus abriu. E lá ele ficou e começou o trabalho em Cortês. E depois o padre começou brigando com ele. Ele pregava na igreja. E depois o padre pegava com o serviço de som lá na outra igreja, que é do outro ponto. O Cortês era assim. Aí atacava o pastor. O pastor se defendia na igreja e atacava o padre também. Já pensou? Com um atacando o outro. Aí o pessoal, veja como Deus abre a porta. Deus é Deus. O povo de Cortês disse, vamos agora para a igreja ver o que é que o pastor vai dizer do padre. O que antigamente era fofoca, hoje é jornalismo. Sabia? Só isso. Aí quando terminava, aí o padre respondia lá com o serviço de som dele. Não satisfeito, o padre começou a escrever para Eloy Pinto. E ele escrevendo para o padre. Um dia o padre disse, meu caro pastor, olha, caro, né? A palavra cara, meu caro pastor, estou recebendo de volta a minha igreja, a igreja mãe, um membro da sua igreja, me entregou um inário e um Novo Testamento. Me diga agora se a igreja mãe não é a igreja certa. E Eloy Pinto respondeu, meu caro padre, quanto a isso eu não tenho o que dizer da porca lavada que botou a lama e do cachorro que comeu o seu próprio vômito. Citou a palavra de Deus. Acabou, nunca mais ninguém conversou com ninguém. A partir daí. Mas a igreja cresceu. Porque ele não se calou. E porque as pessoas começaram a ver testemunho daquelas pessoas que se convertiam. E começou a ver no pastor pessoa digna. E nas pessoas que com ele estavam também estavam se convertendo, pessoas dignas. Dignidade. Homens de boa reputação. Mas não foi só isso. Veja a segunda qualidade. Qual é a segunda qualidade? Homens que tenham boa qualificação, mas sejam homens cheios do Espírito Santo. Para você arrumar um emprego hoje, né? Bota na internet, bota o seu currículo lá. É um negócio sério, tal, e isso, aquilo. Até igrejas hoje, para escolher pastor, o pastor tem que ter 2 cursos ou até 3. Que seja qualquer curso, tem que ter 2 ou 3. Porque um só não serve. Agora eu pergunto, ele vai ser o quê? Ele vai ser advogado, vai ser médico da igreja, ele vai ser economista da igreja, ou vai ser pastor? Ou vai ser pastor? Eu digo isso porque eu vi num jornal em São Paulo, uma igreja, lá em São Paulo, procurando pastor. E dizia que tenha 2 cursos. Tem 2 cursos. Currículo. Eu só conheço um homem. Conheci porque ele já morreu. Eu conheci um homem que perdeu o emprego porque o currículo era bom demais. É verdade. Não estou mentindo, não. Ele estava tão precisando de emprego, foi lá. Aí quando o homem viu o currículo, disse, meu Deus, meu filho, vai embora, desapareça daqui. Você é muito mais competente que eu, vou ficar você aqui como empregado e não deu emprego a ele. O resto é emprego, é currículo. Quanto mais coisa você souber, quanto mais coisa você tiver, mais você é qualificado para certas coisas. Você já está vendo o currículo que Deus quer? Está vendo? Qual é o currículo para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono? Qual é? Homens dignos, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Como é que nós estamos escolhendo?
Como é que nós queremos? Como é que nós queremos pessoas que nos satisfaçam, que nos agradem. Eu não gostei do sermão do pastor hoje, que foi só cipuada. Eu não gostei. O pastor não falou sobre amor, não falou sobre perdão, não falou sobre humildade. Por isso eu não gostei. Como é que nós estamos escolhendo pessoas, nossos líderes, para a igreja de Deus? Lucas diz como os apóstolos escolheram. Os helenos, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Quanto tempo você gasta por semana lendo a palavra, meditando na Bíblia Sagrada? Quanto tempo você gasta por semana você em oração a Deus? Quanto tempo? Quantas horas? Você já comparou, presta atenção, você já comparou suas horas de oração, suas horas de comunhão com Deus, com as horas que você gasta no tal do WhatsApp? Já comparou? Quantas horas você gasta por semana? Você não pode nem medir. Só nesses aplicativos. E quantas horas você gasta por semana? Investe aos pés do Senhor, buscando o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nós somos pessoas fracas. Porque nós não temos o poder de Deus em nossa vida. Brincamos com a palavra. Brincamos com Deus. Quando eu disse que a igreja está perdendo membros, é uma constatação, não é do pastor Adalto, nem não. É de todo mundo. Por que não está havendo conversão? Porque Deus mudou? Não. Cristo mudou? Não. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É o mesmo. Deus não continua salvando, não? Continua. Mas por que não está? Por quê? Porque nós somos crentes carnais, envolvidos em coisas de barganhas, envolvidos em coisas indevidas. Pior, às vezes até em nome de Deus. Cheio do Espírito Santo do Senhor. Os nossos cultos de oração deviam ser os cultos mais concorridos. Sabia disso? Os cultos de oração das igrejas todas deviam ser os cultos mais concorridos. São os cultos que têm menos gente. É porque o povo não tem tempo? Não, alguns têm. Alguns não têm, mas alguns têm. Mas não vêm. Mas eu vou ao terceiro ponto que diz aqui, outra qualidade. Homens dignos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha o currículo. Veja o currículo. Aquele homem é um sábio. Olha, eu posso ir, estou com um problema sério para enfrentar uma coisa. Eu posso ir falar com aquele presbítero, porque ele é sábio. Eu vejo na palavra dele, Deus falando. Deus fala, você vai. Você vai. Aquele diácono é um diácono sábio. Aqui não está falando de conhecimento, não. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é outra. Conhecimento é aquilo que você adquire na universidade e nos cursos aí fora, para você ensinar e para você exercer sua profissão. Isso é conhecimento, que pode fazer parte da sabedoria. Mas às vezes uma pessoa bem simples é uma pessoa sábia, é uma pessoa prudente.
É uma pessoa que sabe dizer a você, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, não faça isso não, que não dá certo. É uma pessoa sábia. Aquele que dirige a igreja de Deus precisam ser pessoas sábias. Eu sofro, já sofri, sofro e ainda sei que vou sofrer enquanto Deus me der vida, porque eu não sei responder a determinadas questões, a determinadas perguntas que um irmão ou uma irmã chega no gabinete ou particularmente vem me fazer. Eu não sei. Antigamente, quando eu era mais moço, eu queria responder tudo. Com o tempo, eu fui entendendo que não posso. Eu tenho que dizer ao irmão ou à irmã, me dê um tempo, deixe consultar a Deus. Você está com esse problema assim há 10, a 15, a 20 anos. Está trazendo para mim agora. Eu compartilhava com o reverendo Danilo e também compartilhava com outros pastores essa experiência e também no seminário, quando eu era professor do seminário. Só um problema simples. Simples? Não, muito complicado. Minha irmã, você é casada, tem seu marido, tem sua família. Aí você é estuprada aí na rua pelo marginal. Desse estupro, você contrai uma gravidez. Aí seu marido diz, eu não vou criar filho de estuprador, filho de marginal. Eu não vou. Mas você é crente. Aí você diz, mas eu não tiro, eu não faço um aborto. A lei permite, mas eu não faço. Porque eu não vou tirar uma vida, é sua convicção. Aí seu marido diz, eu não vou criar essa criança junto com meus filhos. Não vou. Olha a crise na família. Olha a crise no casamento. Mas aí você se reúne, vamos falar com o pastor, nosso pastor. Vamos lá. Chega, pastor, o que o senhor disser, nós faremos. Hã? E agora? Olha, pastor, nós oramos e viemos aqui. A sua palavra, pastor, é o que nós vamos fazer. Graças a Deus que não chegou nenhum caso para mim até hoje assim, viu? Espero em Deus que não chegue. Que Deus proteja todas as minhas irmãs e meus irmãos e todo mundo. Mas qual é a palavra? Era assim que o sacerdote era interrogado, era indagado. Era assim que os profetas eram indagados. O que eu devo fazer? Esse é apenas um problema. Mas tem N problemas que morrem lá no gabinete. Que eu saio em casa pensando em minha esposa, o que é que você tem? Estou refletindo em quê? Não posso dizer, estou orando, pedindo orientação a Deus, porque um irmão, uma irmã está precisando de orientação e eu não sei como orientar. Estou pedindo que Deus me oriente. Porque eu não sou Deus. Eu quero que Deus me dê sabedoria. Não é conhecimento de direito. Não é saber, olha, pode praticar porque a lei ampara. Não é por aí. Há um conflito interno, há um conflito da alma. Há choro, há casamento, há uma estrutura familiar no meio. Há pessoas chorando, amarguradas. Uma mulher que foi violentada e agora está sendo também traumatizada para uma decisão como essa. É fácil, pastores. É fácil, presbíteros. E ela pode ir buscar seu presbítero para lhe aconselhar. E você vai dizer o quê? Me responda. Se você tiver uma resposta, me diga depois. São N problemas. Por isso, os apóstolos disseram, olha, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não é de conhecimento, é sabedoria. Hoje ele está invertendo as coisas. Hoje está tudo tão fácil. Tudo tão fácil.
É tudo tão mecânico que a gente inverte essas coisas até. Eu tenho aqui a resposta, eu tenho um celular que diz tudo. Eu não preciso aprender nada, que ele diz tudo aqui. Antigamente a pessoa chegava no interior e dizia: meu amigo, um velhinho, meu amigo, vai chover hoje? Aí o velhinho olhava assim para o céu, olhava para as folhas, olhava para as formigas. Entendeu? Aí dizia: não, hoje chove não. Podia saber que não. Aí hoje você chega lá e diz: meu amigo, vai chover hoje? Ele disse: vai não. Como é que o senhor sabe? Eu vi do repórter ainda agora. A sabedoria é outra. Eu estava assistindo o repórter e disse que não vai chover. As coisas estão mudando. E a igreja vai mudando. E nós vamos mudando. E o que é santo, sacrossanto, o que é de Deus, vamos colocando de lado. E nem temos temor. Não tememos nada. Nós não tememos mais a Deus. Tememos não. Você faz o que quiser e dorme tranquilo, nababescamente. Você comete os pecados que quiser. E depois, que besteira, que tolice, todo mundo faz. Escolher homens dignos, homens sábios, homens cheios do Espírito Santo. Eu vou concluir. Eu já sei que alguns já disseram amém, só quando eu disse que vou concluir. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vocês conhecem a história dele. Escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-os perante os apóstolos e estes, orando, lhes puseram as mãos, como nós fizemos há pouco. Essa foi a instituição dos diáconos. Agora um versículo, e é com esse que eu quero concluir. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esta era a igreja do Senhor Jesus. Esta é a igreja que eu sonho. Esta é a igreja que eu quero. Esta é a igreja que eu desejo. Como desejo. Como oro. É possível que eu não, na minha geração, enquanto eu viver, talvez eu não consiga ver. Mas eu ainda tenho fé em Deus, de que algo extraordinário vai acontecer. Deus vai mover coisas que eu sei que eu não vou ver. E não estou preocupado em ver. Mas estou ansioso que Deus faça isso. Que coisas extraordinárias aconteçam. Que as estruturas sejam abaladas. Sinceramente abaladas. E que pessoas, inclusive eu, caiamos por terra, confessando pecados, chorando diante de Deus. Dizendo: Senhor, usa-me, Senhor, como nós cantamos às vezes. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como eu desejo que Deus faça isso. E desejo que Deus faça isso aqui, nesta igreja. Desejo. Talvez eu não consiga ver o que eu sonho para esta igreja. Coisas vão acontecer. Eu já disse isso uma vez, duas, três, vou dizer. Coisas vão acontecer, e quando acontecer, vocês vão dizer: pastor Adalto já falava. Vão dizer que meus alunos, ex-alunos do seminário, aqueles que estudaram comigo, eu dizia: vocês vão se lembrar de mim quando enfrentarem isso. De vez em quando no telefone: pastor, estou me lembrando do senhor hoje, lá da sua palavra. Sim, vocês vão se lembrar.
Talvez alguns nem passem, nem alcancem como eu. Talvez não. Talvez até tenham que passar como eu tenhamos que passar. Para Deus fazer maravilhas. E que nós tenhamos pessoas assim. Como pastores. Como presbíteros. Como diáconos. Como pessoas liderando a auxiliadora. Liderando o MP. O PH. E todos. Que acabemos com certas coisinhas. E tenhamos comunhão, no caso de Atos 2,42. Porque, vendo isso, as estruturas desse povo vai ser abalada. E Deus vai manifestar a sua glória. Amém.